A Trindade é bíblica? Parte 2. Quem é o outro Consolador que o Senhor Jesus Cristo disse que enviaria para os homens? Bom, no estudo passado, na parte 1, eu tratei do assunto a respeito também da Trindade. Se você não viu este estudo, veja, pois está cheio de revelações da parte do Senhor dos Exércitos para nós, que temos fé naquele que é poderoso para nos salvar. Neste estudo, estarei falando sobre quem é o outro Consolador. Para iniciarmos este estudo, estarei iniciando com 1 João capítulo 5, dos versos 6 a 8, onde diz que há 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e o texto diz que estes 3 são um. Bom, muitos trinitarianos usam este texto, ou muitas pessoas, até mesmo pessoas que não são trinitarianas, ao olharem esta parte de João, de 1 João, de capítulo 5, eles conseguem ser levados a ter um entendimento de que existe Trindade. Mas será que isso é verdade? Será que este texto de João capítulo 7 fala a respeito de Trindade? Bom, vejamos 1 João do capítulo 5, o que o texto nos diz. Este, Jesus, é aquele que veio por meio da água e sangue, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Meus irmãos, este texto de 1 João de capítulo 5 pode nos dar a entender que existe Trindade na palavra de Deus. Mas este verso 7 de 1 João capítulo 5 foi algo acrescentado na carta de João, porque esta parte onde diz: há 3 que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estes três são um, não se encontra na versão original em que o apóstolo João escreveu a carta à igreja. Este texto foi algo que alguém, sendo trinitariano, acrescentou para forçar os leitores a aceitarem o ensino a respeito da Trindade. E infelizmente, meus irmãos, essa parte acrescentada na carta de João está no aplicativo em grego. Contudo, este texto acrescentado não se encontra na palavra de Deus. O Pai permitiu que esse acréscimo fosse colocado na Bíblia, pois isso serve para provar os corações, porquanto Deus, nos lugares celestiais, não temeu ser desafiado pelo diabo. E uma prova disso é a história do livro de Jó. É a história do servo de Deus chamado Jó. O diabo foi acusar Jó. O diabo desafiou a Deus e Deus aceitou o desafio. E Jó não blasfemou contra Deus e humilhou o diabo através de seu testemunho de vida. E assim também, como naquele tempo de Jó, o diabo desafiou a Deus para mostrar para Deus que Jó blasfemaria contra Deus e Jó não blasfemou. Assim também, meus irmãos, no nosso tempo, o diabo desafia a Deus. Deus se permitiu ser desafiado pelo diabo, porquanto Deus deixou outras traduções certas para sabermos o que está e o que não está correto. A tradução correta de 1 João nos diz que há 3 que dão testemunho, que é o Espírito, a água e o sangue, porque o testemunho do Espírito de Deus não é no céu, mas é na terra, pois o Espírito foi enviado na terra, e, também, o Espírito estava nos profetas dando testemunho a respeito do Filho de Deus. A água e o sangue dão testemunho porque, quando o Senhor Jesus Cristo foi ferido na cruz, saiu dele água e sangue,
A água representa a palavra que nos lava dos nossos pecados. O sangue de Cristo é o sangue da verdadeira expiação, da verdadeira purificação dos nossos erros. No Evangelho de João, de capítulo 4, também observa-se uma coisa muito interessante sobre quem é Deus, o que é Deus. Jesus Cristo responde dizendo em João capítulo 4, 24, dizendo: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em João de capítulo 4, o Senhor Jesus, na conversa com a mulher de Samaria, diz que Deus é espírito. Não está escrito, meus irmãos, que Deus é a terceira pessoa da Trindade, mas o Filho de Deus não estava falando de Trindade, pois a Trindade, não é bíblica. Jesus diz que os adoradores são os que adoram em espírito e em verdade. O que significa isto? Isto quer dizer que quando Cristo fala em espírito, isto não se refere ao espírito humano. A adoração que nós fazemos em espírito não se refere ao espírito humano neste contexto. Embora o espírito humano deve adorar o Senhor, o texto nos diz que o Pai é espírito, e é através deste espírito do Pai que Deus envia para o fiel, é que o fiel adora ao Senhor Deus. Em Atos dos Apóstolos, de capítulo 10, dos versos 16, nos diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Em Atos dos Apóstolos, diz que o espírito do apóstolo Paulo estava revoltado em face da idolatria dominante na cidade. Mas o espírito de Paulo era um terceiro ou um segundo Paulo? De modo nenhum. O espírito do Paulo é o próprio Paulo. Em Atos dos Apóstolos, de capítulo 19, do verso 21, nos diz o seguinte: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, nos diz que Paulo decidiu algo no seu próprio espírito. Mas isso quer dizer que ele, Paulo, decidiu isso na sua segunda pessoa, no outro Paulo? É claro que o apóstolo Paulo não decidiu isso num segundo ou num outro Paulo, pois o próprio apóstolo decidiu isso no seu próprio espírito, mostrando que não existe um segundo Paulo, ou um terceiro Paulo, uma terceira pessoa de Paulo, ou uma segunda pessoa de Paulo. Mas Paulo decidiu isso no seu próprio espírito, que é o próprio Paulo. Em 1 Coríntios, de capítulo 2, dos versos 9 ao 11, nos diz o seguinte: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Os trinitarianos pegam esta parte de 1 Coríntios, de capítulo 2, para dizer que no verso 10, fala a respeito da terceira pessoa da Trindade, pois o texto diz que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Mas usar este texto para fundamentar a Trindade está errado, porque o verso 11 de 1 Coríntios, capítulo 2, diz que o Espírito do homem conhece as coisas do próprio homem. E isso quer dizer que esse homem tem uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa? É claro que esse não tem uma segunda pessoa dentro de si, pois o espírito do homem é o próprio homem. E se o espírito do homem é o próprio homem, o Espírito de Deus que sabe as coisas de Deus é o próprio Deus, e não uma terceira pessoa da Trindade. O Pai e o Filho são um único Deus por causa do Espírito compartilhado entre eles. Caso contrário,
não seriam um único Deus. Mas isso não diz que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade. Nós proclamamos que temos um único Deus. Nós temos dois deuses, o Pai e o Filho. E é isso que toda a Escritura nos diz. A Escritura nos diz que temos dois senhores, Deus Pai e Deus Filho, mas que formam um único Deus através do Espírito compartilhado entre os mesmos. Deus e Jesus são seres diferentes, são seres distintos, mas são um único Deus pelo Espírito. No entanto, temos que ter em mente o seguinte conceito. A Trindade diz que há três, Pai, Filho e Espírito Santo, e estes três são um. Todavia, isto está errado, porquanto o Pai não é o Filho não é o Pai. Deus Pai não se fez carne para morrer pelos homens, mas o Deus Filho, que foi enviado pelo Pai, se fez carne para morrer pelos homens. Em João de capítulo 14, dos versos 7 ao 10, nos diz o seguinte: Jesus ele fala, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Em João, de capítulo 14, o Senhor Jesus estava reunindo na terra com os seus apóstolos, dizendo que quem vê ele, vê o Pai. E isso não quer dizer que Jesus é o Pai, pois o Pai está no céu, assentado no seu trono. Mas Cristo quis nos dizer que ele, Jesus, é a imagem de Deus. E por esta causa, quem vê Jesus, vê o Senhor Deus. No verso 10, o Senhor Jesus diz que o Pai está nele e ele está no Pai. E isso acontece através do Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito Santo é um terceiro Deus, pois o Espírito que estava sobre Cristo procedia do Pai. Ou seja, o Espírito que estava sobre Cristo é o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Isso prova que não existe uma terceira pessoa da divindade, como muitos, infelizmente, afirmam por aí. Em João, de capítulo 14 ainda, dos versos 16 ao 18, nos diz o seguinte: Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Os trinitarianos usam este texto de João capítulo 14 para afirmar que existe trindade. Todavia, este texto não pode ser usado para fundamentar a trindade, porque o Senhor Jesus diz que os apóstolos conheciam o Espírito da verdade, porque ele habita com eles. Mas eu lhes faço a seguinte pergunta: quem é que estava naquele momento com os apóstolos? Naquele momento, quem estava com os apóstolos é o próprio Cristo. Então o Espírito da verdade, que é chamado de outro Consolador, é o próprio Filho de Deus. Jesus afirma que o Espírito da verdade estaria e esteve com os apóstolos. Isso significa que Jesus deveria ser morto, ressuscitado, subido aos céus, e assim o Espírito do Pai, juntamente com o Espírito do Filho, seria enviado para os apóstolos, e por isso Jesus é o outro Consolador. E por este motivo, ele diz que não deixaria os apóstolos órfãos, porquanto Cristo, através do Espírito prometido, voltaria para eles. Em João de capítulo 14, dos versos 20, 23,
25 ao 26 e 28 nos diz o seguinte: Naquele dia vós conhecereis que estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Senhor Jesus, no verso 20, fala que está no Pai, e nós nele, e ele em nós. Isso nos mostra que Jesus estava pensando também nos tempos do reino milenar, onde a igreja será, na plenitude, um com Deus e com Jesus, se tornando assim o terceiro com Deus e com Cristo, porquanto a igreja, quando for transformada, se tornará deuses em plenitude, como diz o Salmo 82. Eu disse: sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. E isso se sucede através do Espírito Santo. Embora a igreja ainda não esteja imortal, nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho de Deus. E por esta causa, nós estamos neles, no Pai e no Filho de Deus. O Mestre Jesus nos diz que aquele que guarda a sua palavra, sobre esse que guarda a palavra da verdade, virá o Senhor Deus e o Senhor Jesus, para fazerem morada neste fiel. Veja que em alguns versículos atrás, Jesus disse que não deixaria os seus apóstolos órfãos e que o Consolador iria até eles. No verso 23, o Senhor Jesus diz que ele, Jesus e o Pai viriam fazer morada no fiel. Isso significa que Jesus é o Consolador que vem fazer morada no fiel. Jesus afirma que o Espírito Santo é enviado pelo Pai, no nome de Cristo, mas o Espírito que é enviado não é uma terceira pessoa da divindade, mas é o próprio Espírito do Filho, que lembra daquilo que ensinou para os seus discípulos. O Senhor Jesus, quando estava na terra, sem glória, afirma que o Pai é maior que ele, mas o próprio Filho em Apocalipse, habitando nele, Jesus, toda a plenitude da divindade, afirma que tem um Deus acima dele. O Pai continua sendo maior que o Filho, mesmo o Filho estando com todo o preenchimento de Deus, o Pai continua sendo maior que o Filho. Em João de capítulo 15, dos versos 14 ao 15, nos diz o seguinte: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Em João de capítulo 15, o Senhor, nos dias da sua carne, afirma que tudo quanto ouviu de Deus, ele tem dado a conhecer a seus discípulos. Mas como Cristo ouviu o ensino do Pai, Jesus ouviu o ensino do Pai através do Espírito do Pai que foi enviado para o próprio Cristo. Em João de capítulo 15, o Senhor Jesus continua dizendo: Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Senhor Jesus, nos versos 26 ao 27, afirma que enviaria o Espírito da verdade que procede do Pai. E isso não mostra que existe uma terceira pessoa da divindade, mas isso mostra que o Espírito da verdade procede do Deus Pai, e não de um terceiro Deus. O Espírito que procede de Deus, quando veio ao homem fiel, o Espírito veio procedendo de Deus Pai. Mas o Espírito de Deus Pai desceu sobre os homens, através do Espírito de Cristo, ou seja, o Consolador é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo que veio sobre os homens. Pois Jesus, como foi dito em João capítulo 14, afirma que ele e o Pai viria e faria a morada no fiel. Em João de capítulo 16, nos diz o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Os que defendem a Trindade afirmam que este texto de João prova que existe a Trindade, pois o Filho disse que o Consolador não viria se ele, Jesus, não fosse para junto do Pai. Mas afirmar que este texto prova a Trindade está errado. Porque, no verso 7, o Senhor Jesus diz que se ele não for, o Consolador não viria para os seus discípulos. Mas o que isso significa? Isso significa que era necessário que Jesus subisse aos céus para que o Espírito que procede do Pai fosse enviado juntamente com o Espírito do Filho aos homens. E por isso Jesus disse que enviaria esse Espírito que procede do Pai e dele. O verso 13 ao 15, Jesus afirma que o Espírito que procede do Pai não fala por si mesmo, mas diz tudo o que tiver ouvido e anuncia as coisas que hão de vir. Esse Espírito glorificou o Filho, contudo, quem glorifica o Filho? Aquele que glorifica o Filho é o Pai, mas o que pertence ao Filho? O que pertence ao Filho é a glória. Mas o que o Pai recebe do Filho? O Pai recebe o testemunho do Filho. Veja que antes de Jesus se fazer carne, Jesus tinha uma glória com o Pai. No entanto, o Filho renuncia à sua glória, se faz carne, cresce em graça e conhecimento, recebe o Espírito que procede do Pai, e esse Espírito do Pai tem que receber alguma coisa que Jesus falou. Mas o que o Espírito recebeu do Filho? O Espírito do Pai recebe o testemunho do Filho. O Filho anuncia as coisas profundas de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e por isso o Pai glorifica o Filho. Mas aquilo que é do Filho, o Pai recebeu para si. E assim, o Espírito que procede do próprio Pai se une ao Espírito do próprio Filho, que clama, Abba, Pai. É enviado ao mundo para ensinar ao próprio mundo. Ou seja, o Espírito que procede de Deus não falou de si mesmo, mas como Deus, que é Espírito, recebeu o testemunho de Cristo, o Espírito, quando é enviado ao mundo, dá testemunho a respeito de Cristo para os homens. O Pai dá testemunho do Filho e o Filho dá testemunho do Pai. E isso mostra que a doutrina da Trindade é heresia. Nos versos de João, capítulo 17, do 1 ao 7, nos diz o seguinte: Jesus, falando estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste, que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem todas as coisas que me tens dado, provém de ti. Esse texto de João 17 nos mostra que o Filho deu testemunho a respeito do Pai. O Pai ouviu, o Pai é Espírito, o Pai recebeu o testemunho de Cristo, e por isso o Filho pede para ser glorificado pelo Pai. O Filho glorificou o Pai na terra, consumando a obra que lhe foi dada. Mas o Filho pede para ser glorificado com a glória que tinha antes que houvesse mundo. E por isso o Pai, após ter glorificado o Filho sobe aos céus. O Espírito que procede do Pai é enviado, mas não fala de si mesmo, mas fala conforme e segundo aquilo que Cristo falou. O Espírito enviado nos corações dos fiéis testemunha a respeito de Cristo, e por esta razão nós testemunhamos a respeito do Pai e do Filho. Em Apocalipse de capítulo 3, no versículo 2, nos diz o seguinte:
Jesus diz: "Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado os íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Jesus Cristo, na mensagem às 7 igrejas, após ter sido ressuscitado, glorificado, residindo nele a plenitude da divindade, sendo todo-poderoso, ele ainda assim afirma que tem um Deus. O Pai não pode dizer que o Filho é o Deus dele, no sentido de Cristo ser maior do que o Pai, pois Cristo não é maior que o Pai. E por isso, Cristo diz que tem um Deus, porquanto Deus Pai é maior que Cristo. Meus irmãos, esta foi a parte 2 falando a respeito da Trindade, contra a Trindade. Peço que vocês ouçam a parte 3, que será postada, se Deus permitir, no canal. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.